Vamos a algumas questões. Essa aqui é uma questão pedida, uma questão bem difícil, assim, bem complexa, né? Sobre equação exponencial. Veja que ela não é uma equação simples, até porque aparece 3 elevado a x em várias partes da equação. Então, tem aqui 3 elevado a x. E aparecem frações, né? Então, que complica um pouquinho mais a conta. Então, como nós vimos na aula passada, quando aparecem equações desse tipo, nós temos que utilizar o artifício. Não é obrigatório, mas é um caminho mais fácil. E desmembrar esses termos aqui, essas potências em que tem uma soma ou uma subtração. Nesse caso, nós vamos ter que desmembrar essa parte aqui desse denominador, essa parte aqui e esse outro denominador aqui. Então, desmembrando, colocando da onde surgiu essas potências, nós vamos obter isso aqui. Então, ali onde tinha 3 elevado a x menos 1, nós escrevemos 3 elevado a x vezes 3 elevado na menos 1. E aonde tinha 3 elevado a x menos 2, nós colocamos 3 elevado a x vezes 3 na menos 2. Nós podíamos também fazer a divisão, né? 3 elevado a x dividido por 3 na 2. Também poderia dar no mesmo caminho. Tá? Eu utilizo sempre a multiplicação, né? Porque daí na hora de resolver essa potência ela vai virar uma fração. Então, dá elas por elas. Então, próximo passo aqui é trocar onde tiver 3 elevado a x por y. Tá? E resolver as potências, né? Então, 3 elevado a menos 1 é 1/3. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 ao cubo, e 3 ao cubo é 27. 3 elevado a menos 2 é 1/9, né? E daí aqui, quando temos divisão de frações, nós podemos escrever a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então vai ficar algo assim, ó. 45. Por que 45? Porque vai ficar 15 vezes 3 sobre 1. Então 3 sobre 1y, né? E 15 vezes 3 vai dar 45. 1 vezes y dá y. Aqui 23 dividido por 1/9 vai ficar 23 vezes 9, que vai dar 207. 1 vezes y dá y. Então isso aqui vem das divisões de frações, né? Que a gente escreve a primeira, inverte a segunda e faz vezes. E daí fica uma fração, né? Então tiramos o mínimo múltiplo comum. Aqui dá para colocar 1 embaixo desse y. Tirando o mínimo múltiplo comum, eu faço 27 vezes y. Utilizo esse mínimo. Tá? Tem 27, tem o y, faço 27 vezes y, utilizo como mínimo múltiplo comum. 27 dividido por 1 dá 27y dividido por 1 dá 27y, vezes y vai dar 27y ao quadrado. 27y dividido por y vai dar 27. 27 vezes menos 45 vai dar menos 1215. 27y dividido por 27 vai dar y. Y vezes o y em cima do numerador. Y vezes y vai dar y ao quadrado. E por último, 27y dividido por y vai dar 27. E 27 vezes 207 vai dar 5.589. Como eu fiz o mínimo múltiplo comum de ambos os lados da igualdade, do lado esquerdo e do lado direito, eu posso cortar esse 27y e ficar só com os numeradores. Daí junta, 27y com y vai dar 28y ao quadrado. E esse 1215 passa para o outro lado somando. Somando com 5.589 vai dar 6.804. Agora ficou uma equaçãozinha, né? Passo 28 dividindo, vai dar 343. Passo a potência como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 343. Esse é o valor do y, mas nós queremos saber o valor do x. Então, nós voltamos com 3 elevado a x. E no lugar do y, a gente troca por esse valor que nós encontramos. Então, 3 elevado a x vai ser igual ao valor do y, que é isso aqui. Daí,
eu decomponho o 343, aqui ficou uma equação exponencial simples, né? Então a gente coloca na mesma base. Então 343 eu vou colocar na base 3, 3 elevado à quinta potência. Tiro da raiz, utilizo aquela ideia lá de que quando sai da raiz fica o expoente fracionário. Então ficaria 3 elevado na 5 meios. Agora corta-se as bases, porque as bases estão iguais, e daí o valor do x é 5 meios. Então 5 meios não é um número real? 5 meios é real. É um número menor que menos 1? Não, ele é maior que menos 1. Está no intervalo entre 0 e 6? Perfeito, 5 meios é 2,5. Então essa aqui seria a resposta. É um número primo? Não, não é um número primo. Então a resposta aqui é letra C. Uma questãozinha bem difícil, bem complicada. Utiliza artifício, parte de frações, equação de segundo grau, a parte de potenciação, radiciação, a decomposição por números primos. Então tem vários assuntos em uma única questão. Essa outra também, ela é uma questão complicada, mas nem tanto que nem a anterior, porque ela trata-se de uma equação simples. Por quê? Porque aparece somente um valor de x desse lado e um valor de x do outro lado. Então quer dizer que não é algo complicado. Então se aparecesse mais valores com x aqui, daí seria mais complicado. Assim como tem um em cada lado, ela é uma equação simples. Então basta colocar nas mesmas bases, né? E daí corta-se as bases e trabalha com os expoentes. Tem que lembrar que 0,25 é 1/4, né? Aqui está a grande sacada, porque colocar 0,25 na base 2 parece complicado. Mas se eu transformar isso aqui em 1/4, que realmente ele vale, vai ficar fácil, porque eu vou inverter esse 1/4 e daí ele vai ficar 2 na menos 2. 2 na menos 2 é o 1/4. E daí fica, já nota que as bases estão iguais. Ó. Então basta aqui pegar, multiplicar os expoentes, né? O menos 2 vezes o menos 2 vai ficar menos 4. Antes ainda do que eu pulei um passo, aqui essa raiz cúbica foi tirada e colocada em em expoente fracionário. Então a potência do 2 fica no numerador, o cubo da raiz, né, vai ficar como denominador. Tá? Então só para relembrar isso. Então aqui menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então vai ficar as bases iguais e os expoentes é o que a gente vai utilizar para trabalhar com eles. Vamos cortar essas bases. Corto 2, corto 2. E sobra os expoentes. 2x mais 5 sobre 3, que é da parte esquerda. 4x sobre 1 da direita. Mas não tinha 1, porque tem aquele 1. Eu coloquei para facilitar, né? Para ficar mais visível. Porque aqui nós vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Vamos fazer meios vezes extremo. Meios igual os extremos, né? Então 2x mais 5 vezes 1 vai ser igual a 3 vezes 4x. Então 2x mais 5 igual a 3 vezes 4x. Então aqui nós resolvemos, vai dar 12. Esse 12 eu junto com o 2x, né? Então podemos passar o 2x para lá diminuindo, subtraindo. 12x menos 2x vai dar 10x. Então 5 décimos, né? Passo 10 dividindo. E daí aqui isso que vale como 1 meio. Então a resposta seria a letra B. Vejam que aqui não precisa voltar com artifício, não precisa utilizar artifício. Por quê? Porque são coisas simples. E o valor que a gente encontra é o valor que realmente é a resposta. Porque daqui vocês encontraram o valor do x, que é o que está se procurando na equação. Essa questão aqui foi uma das questões mais erradas da lista 4. Né? Então, da lista 4, quem entregou teve bastante, um percentual bem elevado, mais 50% que errou essa questão. Então, eu separei ela aqui para a gente trabalhar. Então, é uma questão que nós vamos utilizar o artifício. Veja que não é uma equação simples, porque aparece x aqui e aparece x aqui. Mas antes lá apareceu dois valores de x e era uma equação simples.
Sim, mas daí não tinha um terceiro termo. Aqui tem um terceiro termo, um 24, que daí complica tudo, né? Porque o 24 eu não consigo colocar na base 4, eu não consigo cortar essas bases. Então essa era a diferença da anterior para a de agora. Então sempre percebo isso. Ó, na anterior eu poderia cortar essa base com essa aqui, que foi o que aconteceu. Ó. E daí fiquei com um expoente aqui, um aqui, pude trabalhar. Nessa outra aqui não tem como cortar essa base, esse 24. Então por isso que eu uso esse artifício. Então tem que conseguir identificar qual que é uma equação simples, qual que não é, qual que eu uso artifício, qual que não uso. Então aqui separa o x menos 1, né, aqueles expoentes que estão juntos, desagrega eles. Então escreve desse formato. O 4 na menos 1 vai transformar em 1/4. E daí aonde tiver 4 elevado a x, nós vamos trocar por y. Né? Então vamos utilizar esse artifício. E aqui vai ficar y, aqui vai ficar menos y. Vai ficar y porque vai multiplicar com 1, né? Menos y sobre 4 igual a 24. De novo, resolve fazendo o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4. Aqui eu não coloquei os valores de 1, mas poderia ter colocado. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes y, 4y. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos y, menos y. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 24, 96. Como eu fiz dos dois lados das equações, do membro esquerdo e do membro direito, eu corto esse 4 fora e fico somente com os numeradores. Né? 4y menos y, 3y, então passa esse 3 dividindo, que vai dar 32. Vejo que esse aqui é o valor do y, eu quero saber o valor do x. Então eu volto lá com o artifício, eu utilizei artifício. Sempre que eu utilizar artifício, tem que voltar com ele depois novamente. 4 elevado a x igual ao valor do y, que é 32. Então, tem que colocar os dois na mesma base. Então, os dois eu vou ter que colocar na base 2. O 32 eu não consigo com facilidade colocar na base 4. Então, coloca os dois na base 2. 32 é 2 na quinta. O 4 é 2 ao quadrado. O quadrado multiplicado com x, então vai dar 2x. Agora, pode cortar essas bases. Então, o x vai dar 5 meios. Mas aqui diz assim, não quer se saber o valor do x, quer saber o valor de x elevado ao meio. Complicou, né? Por quê? Porque nós encontramos o valor de x. E agora, qual é o valor de x elevado ao meio? Será que é metade disso? Não. Se vocês forem na metade disso, vocês vão errar. Não porque o expoente está na metade do que está aqui, vai ser a metade o resultado. Então, o que nós vamos fazer? Desse valor aqui, nós vamos elevar o meio. Elevar o meio nesse lado e elevar o meio daquele lado. É o princípio da equação. Tudo que eu atribuir ao lado esquerdo, eu atribuo no lado direito, para equilibrar a balancinha, né? Como se fosse uma balancinha. Então, eu coloquei o meio do lado esquerdo, coloco o meio de potência no lado direito também. Então, x elevado ao meio a gente já tem aqui. Então, basta só resolver isso aqui. Resolvendo isso aqui, nós temos que chegar num desses resultados. Lembrando que quando tem expoente fracionário, eu posso colocar isso em forma de fração. Né? Então, vai ficar o 2, que é o denominador, fica do índice da raiz. 5 meios, então é dentro da raiz. Ainda não chegamos a nada aqui. Ó. Então, vamos pegar isso aqui. É igual a raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2. Vamos ter que racionalizar isso. Para racionalizar, nós vamos... Só um pouquinho aí. Racionalizar isso. Então, nós vamos multiplicar essa fração por raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalização, tornar o denominador racional. Então, em cima vai dar raiz quadrada de 10 e embaixo vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, agora nós chegamos que x elevado ao meio é a raiz quadrada de 10 dividido por 2. Então, é a letra E. Então, um detalhezinho aqui que é diferente das demais questões, mas que envolve o princípio da equação. Então, também uma questão que envolve vários assuntos da matemática.
E essa daqui também teve um grande percentual de erro, porque na lista 3, porque não se sabia o valor do E, né? Então aqui não ficou, no problema, na situação, não ficou descrito o valor dessa constante E. Esse E aqui é o valor do número de Euler se chama. Se escreve Euler, mas se diz Euler. Então, o percentual de usuários da internet e a população mundial aumenta em função do tempo em anos, de acordo com essa expressão. E quer saber qual o percentual aproximado da população que usa internet em 4 anos. Ou seja, vai ter que trocar o tempo por 4, né? Porque está dando o valor do tempo. E está pedindo o percentual aproximado, que no caso o percentual é o n de t. Então, nesse caso, nós substituímos ali o t por 4. Mas também devemos substituir esse e. Esse e ele vale aproximadamente 2,7. Então, como está pedindo o valor aproximado, eu posso utilizar o 2,7 e daí já encontro esse valor aproximado. Primeiro faz a multiplicação das potências, né? 4 vezes 0,5 vai dar 2. Troca esse número de Euler por 2,7. 2,7 ao quadrado vezes 1,342. Que daí nós vamos chegar no valor aproximado de 9,78. Se tivesse a calculadora, lá na calculadora científica vai ter a opção lá do E. Vocês podem verificar lá. Então, pega a segunda função, escreve o E, vai dar o valor mais aproximado do número de Euler. E daí o valor se aproxima ainda mais de 10. Então aqui o valor aproximado seria 10%. No caso, essa questão na lista de exercícios tinha as opções de 5%, 10%, 15%. E nesse caso aqui, então, seria a resposta aproximadamente 10%. Trata-se de uma questão de valor de função exponencial, não é uma questão difícil, mas teve bastante indagação, bastante pergunta em relação a esse E. Mais para frente, em logaritmos, logaritmos tem uma base, todo logaritmo tem base. Tá? Então, quando for logaritmo de base E, a gente vai chamar logaritmo natural. Tá? Então, um número que vai aparecer mais para frente em logaritmos.